Hebreus, capítulo 2, versos 14 a 18, diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Queridos, eu quero tentar ser breve, muito objetivo nessa mensagem para o seu dia, para abençoar você. E eu quero dizer que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, no meio de toda essa situação onde a gente se depara com a realidade da morte muito próxima da gente, há poucos dias nós vivenciamos a nível mundial também essa situação calamitante no Afeganistão. Então, muitas coisas difíceis estão acontecendo na nossa vida, ao redor da nossa vida e no mundo, mas a palavra de Deus, ela revela para nós que o nosso Deus, ele não permanece distante. O nosso Deus não é um Deus alheio à nossa realidade. O nosso Deus, ele não está tirando férias enquanto nós sofremos nessa terra. O nosso Deus, ele não está aguardando o término da história. O nosso Deus, ele não está alheio àquilo que nós passamos ou às nossas necessidades. E a palavra de Deus aqui diz que ele participou da condição humana. O curso da salvação de Deus tem como ápice a vida de Jesus. Deus entrando na história humana. E ele não entrou aparentemente na história humana, ele entrou de fato na história humana. E a Bíblia diz que Jesus chorou na morte de um grande amigo dele, a Bíblia diz que ele ficou angustiado diante da morte, a Bíblia diz que ele ficou indignado com a incredulidade do povo, e assim por diante. Jesus teve fome, Jesus ele chorou, Jesus ele se angustiou, Jesus ele foi traído e ele sentiu a dor da frustração com pessoas, mas ele assumiu a forma humana e ele não errou, ele não falhou na sua missão e ele morreu no nosso lugar, venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida no seu nome pela capacitação do Espírito Santo de Deus. E é impressionante essa palavra que diz que Jesus, ele faz o sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote e ele se apresenta diante de Deus sem pecado, sem falha nenhuma, para que Deus, ao olhar para a terra, ele veja pessoas perdoadas pelo sangue de Jesus. E uma vez que ele vê isso, ele simplesmente capacita essas pessoas para viver a sua vontade na terra. E aí ele termina algo muito lindo, duas coisas que ele diz aqui. Primeira é que algo prático a respeito dessa verdade é que nós não precisamos mais ser escravos do medo. Não precisamos mais ser escravos do medo. Do medo da morte. A morte, ela não tem a última palavra, a morte, ela não é o nosso fim. Estamos na antessala da verdadeira vida. O que experimentamos agora não é nem a introdução de nossa história. A morte não é o ponto de chegada, a morte é um ponto de partida. Você consegue entender que a nossa vida é um lapso no tempo, a nossa vida ela é uma poeira cósmica, a nossa vida é nada diante da eternidade de Deus. Então, se aquilo que nós experimentamos aqui nessa terra, imagina, já tem coisas boas, imagina do que haverá de vir. É muito pouco o que nós vivemos aqui. Existe algo sendo preparado para cada um de nós. Por isso, a gente precisa gradativamente se desraizar desse mundo, para que a gente possa experimentar dessa esperança em Deus. Por isso, querido, a gente vive como se tivesse um dia, mas a gente vive na perspectiva do que virá, da eternidade.
Um olho aqui na terra, outro olho na eternidade. Assim nós caminhamos. E ele termina dizendo, tendo em vista o que ele sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Deus não só se importa como ele interveio na história humana. Deus não só interveio na história humana por meio de Jesus, experimentando o que nós experimentamos, mas como também ele nos socorre na nossa aflição, por meio do Consolador, Ajudador, o Espírito Santo. Que você possa ter essa certeza da esperança em Cristo Jesus, vivendo a partir dessa esperança, para a glória de Deus. Amém.